Oi, Maria, tudo bem? Prazer. Você é a nossa primeira convidada. Os convidados eles vão entrando no decorrer. É um prazer ter você aqui, principalmente para falar de um tema tão importante, né? Então, Titi, já é agora, meio-dia e 32. Vamos esperar o pessoal e eles vão entrando no decorrer. Então, para começar essa gravação, para começar, aliás, estou comunicando que essa reunião ela será gravada. Será disponibilizada nas minhas plataformas, que é no meu YouTube. Pode me procurar lá como Health Pharma Consultoria, no meu Instagram, Health Pharma, tá? E aí eu vou fazer uma apresentação. Esse é o Tiago. Tiago é um farmacêutico super conceituado, uma pessoa que eu adoro como amigo, mas em termos de trabalho, tem 12 anos, né, na área de logística, tendo atuado em operadores logísticos, centros de distribuição, e agora ele está atuando na parte de transporte de vacina. Tiago, muito obrigada por receber, por aceitar o meu convite, né? E obrigado por querer participar aqui comigo. É isso, eu que agradeço o convite. Eu acho, primeiro, parabéns pela idealização, pela vontade, né, de divulgar mais a qualidade, mais a área de logística, né, e outras áreas, não só de logística, né, de indústria também, regulatório, que ontem teve a live e está bem legal, parabéns. A Ana, Obrigada. eu sou suspeito para falar que amiga, né, tá aí há alguns anos aí, né, nessa luta com a gente. Então é isso, a Ana já me apresentou, bem-vindo a todos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os imunobiológicos, né, que aí contempla vacina, soros, né, plasma, essa é a classe de imunobiológicos. Mas o que é o imunobiológico, né? Onde que se encaixa isso na classe farmacêutica? Os imunobiológicos são um medicamento, tá? E eles têm pode ter aí uma ação preventiva e uma ação curativa. Então, o curativo a gente não vai entrar muito aqui porque não é muito comum na nossa logística, que são os soros, né? Por exemplo, soro antiofídico, né? Que entra na classe de imunobiológico, mas ele acaba ficando a cargo mais de órgãos públicos. E aí você tem as vacinas, né? Que são os imunobiológicos ali ativos, né? A vacina ativa. O que ela faz? Ela tem a função de prevenção. Ela vai estimular, você vai inocular um agente, um agente antígeno, né, no seu organismo, para que estimule anticorpos, para que esses anticorpos tenham a memória imunobiológica, certo? Então, vem lá das nossas aulas aí de imuno, de ciências da escola, né? Ô, Tudo saudade. isso Tudo isso a gente pega um pouquinho nisso. Então é importante a gente entender, né, Ana, onde que esse imunobiológico está inserido. Porque às vezes a gente tem muita dúvida, o que acontece? Poxa, vacina é medicamento, não é? Né? E ela é medicamento. Tá? E aí, por que é importante a gente saber isso? Primeiro, por questões regulatórias. Uhum. Então, quando eu for transportar vacina, armazenar vacina, eu tenho que ter toda a parte regulatória observada em cima de medicamento. Tá? Perfeito. Então, isso. Eu não tenho, por exemplo, para a Anvisa, eu tenho uma AF de medicamentos, eu não vou ter uma AF ali exclusiva de imunobiológico, mas no alvará sanitário eu posso, durante o relatório, incluir essa atividade imunobiológica ou enderivados. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, mais uma provocação, né? Certo. Igual você falou que não tem uma AF de transporte de imunobiológicos, é a AF de medicamentos, né? Vamos supor que eu queira transportar uma amostra de soro, ele vai entrar nessa mesma classe? Como é que vai ser? É só uma provocaçãozinha para o nosso público entender as diferenças, né? Que às vezes fala imunobiológico,
porque às vezes a vacina, muitas vezes, né? Por exemplo, se você trabalhasse com um soro antiofídico, um antiescorpiônico, né? Ele seria um medicamento de ação curativa e seria, ao mesmo tempo, um imunobiológico. Então, tem essa diferença? Ele entra também como medicamento. A regulação vai ser a mesma. A mesma. Perfeito. Não, então pode continuar, é porque eu quero fazer. Isso. Isso, não, é porque aqui em casa dá uns delayzinhos na internet, sabe? Eu moro na roça, sabe, né? Não, mas pode ser a minha também, que eu tô... Pode ser que você. Mas é isso. Então, o soro, o plasma, né, o soro antiofídico, né, ele tem a diferença dele para a vacina é porque ele é um sistema passivo de imunização. Né? Você já inocula no paciente o anticorpo. O anticorpo já está pronto. Então, ele tem esse efeito curativo. Né? Então, a pessoa sofreu ali com a toxina ali de uma cobra, por exemplo, e aí você aplica esse soro que ele já tem um anticorpo para combater. E aí a diferença desse soro para esse plasma é porque o plasma, às vezes não, você não tem como quantificar a dose de anticorpo e o soro você já consegue quantificar, né, com facilidade. Tá? E aí, voltando para as vacinas, né? As vacinas ativas. Então, elas vão fazer esse efeito no organismo, né? E aí você tem essa imunização. E, dependendo da vacina, você tem que fazer ela recorrente ou não, enfim. Né? E aí, beleza. Tá, eu entro, então, como... É importante para a gente continuar, é importante a gente entender também como que essas vacinas ativas elas são produzidas. Né? Então, o que coloca ali naquela vacina? Normalmente, né, se coloca ou o vírus causador da morbidade, né, atenuado, ou o vírus, ou parte desse vírus, ou o vírus inativado, e aí tem outras tecnologias também, né, que é o RNA mensageiro, né, que é, por exemplo, o caso da Covid, enfim, tem outros tipos. E por que é importante a gente entender isso da vacina, a gente que é do transporte, do armazenamento? Resolução de resíduos. Medicamento, ele entra em qual classe? Classe B. Aqui. Classe B. Né? Que é um produto químico. Mas, peraí, vacina é um produto químico? Não necessariamente. Não. Exatamente. Então, quando a vacina que você transportar, que você armazenar, ela tiver um vírus atenuado, ou parte do vírus, ou o vírus inativado, você tem que estar atento à resolução 222, né, que fala sobre resíduos. Pois não. O que eu ia te falar é que é o seguinte. Você sabe que eu também trabalho na área de PGRSS. E aí, eu trabalho para muitas clínicas, né, de estética. Só para informar que a toxina botulínica também é um agente biológico. Por que eu estou colocando aqui? Porque muita gente, nosso público, como ele é um público variado, então eu já fui fazer o PGRS numa clínica e o povo usou os frasquinhos de botox para enfeitar a planta. Então é só para o pessoal, aproveitando para contextualizar isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar baseado em legislações, né? E saber qualificar, saber o que é o nosso produto. Se ele é medicamento, se ele é um produto biológico, né? E mesmo sendo medicamento, se ele vai ter uma ação física, porque dependendo do caso, ele pode... Aí eu vou pensar mais produto para a saúde, por exemplo, que às vezes um band-aid. Um band-aid ele vai estar enquadrado em grupo A, por exemplo. Agora, se ele entrou em contato com, vamos dizer assim, apenas produtos químicos, vai ser produto B, se ele dependendo do tipo de material, se ele não foi usado, ele pode ser grupo D. Então, só para dar uma contextualizada rapidinho, PGRSS vai ser um dos temas que eu vou trazer, você vai falar de novo.
Não, perfeito. E é isso mesmo. A gente tem que. A primeira coisa, quando a gente vai transportar, armazenar um produto, então, a gente que está nessa ponta, a gente tem que estar ali atuando junto com a logística, com o comercial, para saber o que a gente trabalha. Não, peraí, vai chegar uma carga. Tá, mas essa carga é o quê? Uhum. Né? Ela se encaixa onde? E aí é igual a Ana falou, né? A gente tem para englobar tudo isso, nessa plano de gerenciamento e toda essa parte. Beleza. Passando o plano de gerenciamento, as vacinas, né, os imunobiológicos, normalmente eles têm uma faixa de temperatura termolada, né, abaixo de 8 graus. Sim. Então, isso. Então, normalmente, eles estão abaixo de 8 graus. Tá? Pode ser aí ultracongelado, né? Pode ser aí igual a vacina da Pfizer, que parece que ela é ultracongelada. Alguns outros tipos de vacina, ela tem uma temperatura aí a menos 20, menos 15, né? Menos 20. E tem também os 2 a 8, né? Só porque eu não sei, a gente já trabalhou junto, né? E eu trabalhei em uma empresa que ia registrar uma vacina de 2 a 25. Não sei se você se lembra. A gente no Brasil, acho que a gente não tem desse tipo de vacina ainda, né? Mas só tipo de curiosidade para as pessoas saberem que no mundo já existe vacinas que a gente chama de temperatura ambiente, né? Até 25, cuja estabilidade foi estudada até 25 graus. É importante dizer isso também, né? E são feitos alguns testes também em vacinas que hoje são armazenadas e transportadas a 2 a 8 graus. Existem alguns estudos sobre porque a vacina ela tem uma porcentagem ali, né, de eficácia. Então, Sim. tem vacina que é, né, 50%, igual acho que o Coronavac, ele era 50%. Outras vacinas, elas tinham 98%, outras do Covid, tá, que eu estou falando. Uhum. Tinha 98% de eficácia, né? Então, isso varia de vacina para vacina, né? Dependendo do tipo de composto, enfim. E aí, hoje, existem testes de alguns tipos de vacina, que hoje faz parte da cadeia de frio, que elas que está sendo avaliado pela indústria, né? Se elas podem ser transportadas ali numa temperatura maior. E algumas, por exemplo, não vou lembrar aqui agora o nome do estudo, porque tem um tempinho que eu olhei, elas podem, por exemplo, elas podem ficar ali 3 meses até a temperatura de 30 graus, entendeu? Então, dependendo de um fluxo de emergência, essa vacina ela tem, né? Essa vacina ela vai suportar ali essa temperatura mais alta, né? E aí entrando nessa parte de temperaturas, algumas vacinas, a gente tem que observar também que a gente às vezes fica muito com medo dela passar da temperatura acima de 8 graus. Mas a gente tem que ter o cuidado também dela cair demais a temperatura. Uhum. Né? Algumas vacinas, durante o processo de fabricação, elas têm uma ligação com adsorvente de alumínio. Ok. E aí, esse adsorvente, junto com o antígeno, se ele congelar, essa ligação ela se quebra. Né? Então, algumas vacinas, se observar a bula, vai estar escrito bem grande lá assim, ó, não congelar. Porque provavelmente essa vacina ela é feita com esse processo de adsorção, tá, do antígeno. E aí, se você congela abaixo demais a temperatura dela, ela vai, ela vai perder o seu potencial ali de imunização. Você Tá? já me respondeu um dos meus questionamentos, né? Se a vacina é de 2 a 8, se eu transportar ela, se eu chegou lá no. Vamos supor que eu tenho uma clínica que aplica vacinas, né?
E aí, o meu refrigerador, eu não qualifiquei ele e coloquei ela no refrigerador doméstico. Não façam isso em casa, crianças. E aí, essa vacina congela. Então, você já me explicou que se essa vacina congelar, eu perdi. Ou seja, é até mais perigoso do que eu, lógico que eu sou uma pessoa cuidadosíssima, né? Mas é até mais perigoso do que eu deixar a gente ter uma discussão de temperatura positiva, ou seja, uma discussão de temperatura, deixar ela a 9 graus, por exemplo. É, eu não consigo afirmar se é mais perigoso. O fato é que tem que manter ali naquela faixa, Ok. né? E aí você tocou em outro ponto, equipamentos, né? Então, os equipamentos de armazenamento desses produtos, o que o Ministério da Saúde recomenda? O que ele não recomenda, primeiro? Ele não recomenda os equipamentos domésticos. Ah, mas eu só tenho esse refrigerador aqui, doméstico mesmo. Tá, o Ministério da Saúde fala assim, ó, não é recomendado. Agora, de jeito nenhum, ele não recomenda frigobar, tá? Então, frigobar, o Ministério da Saúde já fala assim, olha, esse equipamento ele não serve porque ele não vai manter. Ok. Mas aí eu posso simplesmente pegar minha geladeira e ir lá no Magazine Luiza, na Casas Bahia, chegar lá e colocar a geladeira lá? Não é bem assim. Ah, não. Aqui, você está me tirando a minha graça. O Leandro me tirou a minha graça, a Karen me tirou a minha graça. Perdão. Eu não posso. Não, poder pode. Ah, Poder pode. Mas não é recomendado não, sabe? tá bom. Vamos fazer certinho, então. O que acontece? Esse tipo de equipamento, dificilmente você vai conseguir qualificar ele, né? Então, todas as partes daquele equipamento, ele tem que estar numa temperatura 2 a 8 graus, né? E como que funciona essa geladeira comum? Ela tem aquele sistema de fluxo ali de ar, que a parte de cima ela vai estar mais fria, a parte de baixo ela vai estar mais quente. Tem, inclusive, onde que a gente deixa fruta, né? Verdura. Então, como que você vai garantir que todos aqueles pontos que você vai armazenar ali estão na faixa de temperatura 2 a 8? E aí entra a qualificação térmica. Então, para equipamento, sempre qualificar. Para processo de validação, né? Então, Isso aqui, você tocou no botão assim, você está sendo maravilhoso, porque você já está sanando as minhas dúvidas antes mesmo de eu perguntar, porque eu já ia perguntar eu para vou você. falando. Não, porque Se eu me achei deixar, eu vou maravilhoso. falando. Você já falou assim, qual que é a diferença de qualificação para validação? Olha que maravilha. Então, qualificação eu vou fazer de equipamento. Então, na minha geladeira, por exemplo, no meu refrigerador é o nome mais bonitinho, né? Geladeira que a gente usa em casa. Então, no meu refrigerador, eu vou fazer qualificação. No meu freezer, se eu trabalhar com congelado. Agora, se eu tiver um sistema computadorizado, eu vou fazer a validação do sistema. Validação de sistema. Então, eu aprendi Isso. direitinho. E aí você pode, inclusive, tem a indústria que utiliza isso mais, né? A gente não tanto, que é a validação de processos, né? Que previamente, o recomendado é previamente a você iniciar um processo, você valide ele, Uhum. né? De acordo com os seus formulados, com os procedimentos, com os manuais, né? Você pode validar o processo também. Ok. E aí, essa questão dos equipamentos, não só equipamento freezer, geladeira, câmara fria. Então, você qualifica também a sua embalagem que você vai transportar, né? Porque ela também tem um sistema, é um sistema passivo, mas você tem que colocar aquele imunobiológico ali em condição de transporte. Poxa, eu vou transportar daqui de Minas lá para Nordeste ou para o Sul. Eu tenho que garantir que esse sistema de transporte ele vai manter a minha faixa de temperatura 2 a 8, que a gente já viu que não pode nem passar nem ficar abaixo, Uhum. até a entrega, né?
Outra pergunta, porque você sabe que hoje eu estou perguntona, né? É o seguinte, você falou que eu preciso qualificar a minha embalagem. Aí, você já me explicou que a gente valida processo. O, a questão de eu pegar o meu produto, por exemplo, de Belo Horizonte até Manaus, num baú de um caminhão, eu preciso validar esse baú desse caminhão? Validar esse processo de transporte? Não precisa, você pode, Ok, tá? Então, lembrando que é equipamento. O baú do caminhão, ele é considerado um equipamento. Então, se ele tiver um sistema ativo de temperatura, né, que ele tem aquele equipamento ali refrigerando o baú, ok, ou então que ele está carregado com caixa de isopor, esses sistemas de transporte eles têm que ser qualificados. ok, Mas a rota, né, de acordo com eu ia falar 344, 430, ela tem que ser mapeada, né, tecnicamente, se colocar aqueles pontos críticos, né, e tudo mais. Mas a validação do seu processo você pode fazer para garantir a qualidade. Você vai validar aquele processo para garantir a qualidade, tá? ok. Não, perfeito. Pode continuar, porque assim, eu estou aprendendo muita coisa hoje. Pode perguntar, que às vezes eu vou falando e vou fugindo do tempo. Não, eu estou adorando. Eu estou aprendendo muita coisa diferente hoje. E aí, beleza. Então a gente já qualificou, né? Tá, outra coisa que a gente tem que pensar muito nessa questão de qualificação. Poxa, eu vou receber uma vacina, um produto que ele é -15, mas minha caixa é qualificada. Só que eu qualifiquei ela 2 a 8. Eu posso armazenar nessa caixa? Né? Normalmente não. Eu posso fazer o transporte em um veículo nessa. Né? Então, eu tenho que. O equipamento que eu for transportar e armazenar, ele tem que estar qualificado para a faixa do produto. Ok. Né? Fugindo um pouquinho do nosso tempo que é vacina, eu vejo isso muito com reagente. Alguns medicamentos, acho que o Propofol, ele é temperatura, por exemplo, 4 a 25 graus. Uhum. Né? E aí, o que acontece às vezes? A pessoa deixa isso, ou 2, mas eu acho que é 4 a 25. Deixa isso na câmara fria. A câmara fria é qualificada 2 a 8. Está errado. Né? Por quê? Ele tem aquela faixa ali de 4 graus até 2 que ele não poderia estar. Ok. Né? Então, a gente tem que observar essa questão. Espera aí, meu produto, ele está na faixa que eu qualifiquei esse equipamento? Né? Se sim, eu posso transportar ele tranquilamente ali, monitorando a temperatura, e aí entra um outro ponto, que é o monitoramento de temperatura. Né? Tudo isso aí envolve o setor da garantia da qualidade. Né? Ai, perfeito. O monitoramento de temperatura, eu posso colocar qualquer equipamento ali para... Não sei se vocês lembram, antigamente, tinha uns termômetros analógicos, né? Eu Ele lembro, eu tinha... cheguei a ver desse. É do meu Exatamente. tempo. Isso, também eu também. Eu cheguei a ver dele. Então, aquele ali, eu consigo calibrar ele? Consigo. Né? Eu consigo calibrar um equipamento desse. Mas ele vai me registrar, por exemplo, a máxima e mínima durante um período? Não. Né? Então, eu tenho que ter o equipamento ali de monitoramento de temperatura adequado para durante todo esse processo trajeto ou tempo de armazenamento que eu tenho desse produto, né, desse imunobiológico. Né? E aí, como que a gente calibra isso? Né? A gente manda uma empresa, certificado de calibração, e aí eles vão falar assim, não, esse equipamento aqui, ele dá uma margem de erro de 0,5, 1 grau, e aí, de acordo com seus protocolos, você vai aprovar ou reprovar aquele equipamento. Tá? Um erro muito comum que eu vejo é a falta da troca de bateria desses equipamentos, de pilha. Por quê? Quando ele vai ficando com a pilha fraca, o que acontece? Ele começa a dar erro de medição. Uhum. Então, a gente tem que estar atento, ter um processo aí, nos POPs aí da qualidade, né, de monitoramento, para fazer essa troca periódica dessa pilha, observar, porque nem todo equipamento ele mostra
o nível de bateria do equipamento, né? Uhum. Quando você quiser me interromper, pode. Não, mas eu estou achando perfeito, porque a gente está falando de um tema tão complexo, que é o transporte de vacinas, mas a gente volta no simples, que uma troca de bateria, Exatamente, ou a ausência da troca dessa bateria, que às vezes a gente nem lembra que existe, que a gente acha que as baterias são eternas, né? As pilhas são eternas, exatamente. pode impactar nesse processo. Então, isso é muito interessante e muito importante da gente falar com as nossas lindezas que estão nos assistindo. Sim, Aí, vocês são minhas aí lindezas. a gente vai naquele mito, né, de colocar pilha no congelador para ela durar mais, mas não é bem assim não, né? Ah, seguinte. Um dia na vida funcionou. Hoje a gente tem pilha alcalina, que vive mais tempo, né? Mas não vive para sempre. É, exatamente. Então, o que acontece? Então, toda essa parte de monitoramento, ela tem que ser muito efetiva, porque a própria 430 ela fala isso. Por que eu volto toda hora na 430? Porque ela trata de medicamentos, né? O imunobiológico ele está inserido nisso. Um estudo que eu vi, tem poucos estudos, inclusive, né, é uma área aí que demanda de mais estudos. De logística farmacêutica em si tem poucos estudos, mas de logística farmacêutica de vacina tem menos ainda. Eu vi um estudo desses dias sobre essa questão de transporte de vacinas e pontuando alguns problemas mais comuns na perda. Porque a vacina, você tem a perda técnica, que aí você não tem como evitar. O que é a perda técnica? Lembra lá, quando estava, né, no auge do Covid, que a gente ia tomar vacina e a gente tinha que ficar esperando uma quantidade de pessoas para abrir o frasco? Lembro disso. Eu, Por se que não que me existe? engano, a febre amarela é assim até hoje. É, bom, não sabia. A última vez que eu tomei era, porque assim, eu não sou negacionista, gente, mas eu tenho medo de injeção. Quem não? Quando eu vou tirar sangue, eu já falo para você, assim, ó, vou encostar na parede aqui, eu viro para o lado, falo assim, pode fazer isso, não tem que acabar sendo fácil. Pois é, então Só nesse estilo. tenho medo de injeção. Então, não sou negacionista. Titi do céu! Tá faltando Ah, 3 minutos. Jesus! Então, vamos só concluir esse ponto que a gente falou, né? Só os problemas mais comuns para a gente fechar. Que a perda técnica, né? É isso que, por exemplo, quando você abre um frasco de vacina, o frasco de vacina, né? Ele tem X doses, ele tem 10, 20, 30 doses. E aí, se não tem a quantidade de pessoas para tomar todas aquelas doses, ela vai perder. E aí essa perda é muito difícil de controlar. Só que você tem as perdas evitáveis. E onde que estão os maiores problemas de perda evitável? No armazenamento e transporte, né? Que é justamente o cuidado, né? Segundo esse estudo. Depois eu posso te mandar, Ana, se você quiser deixar ele. Ele fala que é a questão de transporte, a vacina é um frasco, então o manuseamento incorreto, ele pode quebrar, dar fissura e aí vazar esse produto. Tinha um caso lá que é desligamento do disjuntor. Então, a falta de treinamento da equipe para esse cuidado, até com a energia elétrica. Né? Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, não, peraí, eu vou fazer manutenção na rede aqui e vou desligar tudo aqui. Eu falo assim, peraí, e aí, como vai ficar? Tem gerador? Eu tenho um sistema alternativo para manter essas vacinas em temperatura adequada? Né? Então, tudo isso, eu tenho que ter esse cuidado. Ok, Né? perfeito. Menina, aqui, nós já estamos nas considerações finais. A gente tinha tanta coisa para falar. Eu fui falando, Ana, perdão. Não, a questão não é essa. É porque quando o assunto é interessante, quando a conversa ela é boa, ela voa. Então, assim, Boa. eu falo que a gente tinha tanta coisa para falar,
Mas por que eu quis fazer essas pocket live? Porque aí se o povo gostou, quem gostou, falou assim, Ana, faz mais, vou falar mais sobre vacinas, é no horário do almoço, então a gente pode fazer uma parte 2. Já estou te convidando para a parte 2. Aceito. Entendeu? Porque é muito interessante. Pensa o seguinte: a gente falou de perda por trincamento de frasco. A gente pensa perda, teve discussão de temperatura. Então, assim, foram coisas tão importantes e foram coisas que às vezes caem no simples, que é um simples que a gente não observa. Inclusive, gente, lá no meu LinkedIn eu coloquei um texto sobre isso, que às vezes a inovação que você procura está no simples que você não vê. Então, nessa era de inteligência artificial, de tanta coisa, olha para você ver. A gente fala de inteligência artificial e pensa, gente, eu posso perder vacina por manuseio incorreto. Olha como a importância do ser humano nos processos. A importância de treinamento, aliás, né? Nos processos. Então, Titi, olha, a gente, britanicamente, é 1h02. Como todos os dias, eu estou encerrando, né, nossas reuniões a 1h02. Gostaria de falar para vocês que essa live, né, para quem não entrou antes, vai ficar disponível no meu Instagram. No Instagram vão ser trechos dela. E vai ficar disponível lá no meu YouTube, @HealthPharma Consultoria. E que eu espero vocês amanhã para o nosso último dia, infelizmente, né? Acabou, passou rápido, voou. E amanhã a gente vai falar de qualidade na indústria com a Danúbia maravilhosa, né? Então, gente, Perfeito. muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, que ouviram o nosso bate-papo. Vamos ter parte 2, parte 3, se vocês quiserem, claro, né? E um grande abraço para vocês e tenham assim, uma boa tarde, um bom resto de quinta. Danúbia maravilhosa. Gosto dela também, viu, Débora? Então, muito obrigada a todos e que amanhã não perca o nosso último dia. Beijinhos para vocês. Obrigado, gente. Obrigadíssimo, Tiago, que eu estou esquecendo de agradecer, gente, que loucura. Tiago, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por falar desse assunto que é tão importante e tão relevante para a gente. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.